Pronto, já estamos de volta e continuemos nosso assunto de sintaxe de crase. Vamos agora aos casos opcionais. Será opcional quando a preposição foi exigida mais um artigo antes de substantivo feminino no plural. Agora eu quero que você tome muito cuidado nisso. Bastante cuidado mesmo. A preposição, ela é obrigatória, tá? A preposição a vai ser obrigatória porque algum termo vai exigi-la. Agora, quem é opcional não é o acento. Não é o acento que é opcional. O opcional será o artigo. Isso mesmo, ó. Esse cara aqui, ó. O artigo, ele é opcional. É, professor? Exatamente. Veja o exemplo comigo, ó. Vai surgir aí, ó. Surgiu o exemplo. Todos têm acesso... Opa! Quem é que tem acesso? Ah, professor, é muito fácil. Todos é o nosso sujeito. Tá, beleza. Eu sei que você já sabe. Todos é o sujeito. Tranquilo, fácil demais. Agora, quem tem água, tem o quê? Tem acesso. E quem tem acesso, professor, quem tem acesso a alguma coisa. Ah, muito bem. Ele exigiu preposição a. Beleza. Agora, olha a palavra seguinte. Informações, professor. Opa, informações é um substantivo? É. Feminino? É. No plural? É, professor. Olha lá, admite qual artigo? Admite o artigo. Pô, ficou meio torto aqui, uma barriguinha, né? Admite o artigo as. Artigo as. O que acontece aqui? Preste atenção. A preposição foi exigida pelo termo anterior, mais o artigo as. Eu tenho aqui, ó, as com acento indicativo de crase. Aí a prova fala, a retirada do acento indicativo de crase, por ser opcional, preservaria a correção gramatical? Certo ou errado? Eita, professor, eu acho que está certo. É opcional. Opa, preste atenção. Não é o acento. Esse acento ele é obrigatório. Preste atenção, esse acento ele é obrigatório. Professor, por que ele está aí nos opcionais? Preste atenção. Opcional é o artigo. Ou seja, olha só. A preposição, você já percebeu que ela é obrigatória. Agora, o artigo, ó, mais um artigo, não é? O que eu posso fazer com esse artigo? Né? Preposição mais artigo? Eu posso, ó, eliminar o artigo. Eliminando o artigo, o que me sobra? Professor, sobra só o A? Ah, muito bem, ó. Então, todos têm acesso a informações. Isso mesmo. Você pode colocar todos têm acesso às informações ou todos têm acesso a informações. Isso mesmo. Professor, mas fica feio demais. Todos têm acesso a informações. Não interessa. Não interessa se fica feio. Tá certíssimo. Lembre-se o quê? Lembre-se que o artigo antes de substantivos, sejam eles femininos ou masculinos, e se esse artigo estiver antes de substantivos no plural, isso mesmo, tem que estar no plural. Se estiver no plural, o artigo ele é opcional. Você pode retirá-lo. Cabe lembrar o que aqui? Cabe lembrar que, quando eu digo todos têm acesso às informações, são informações específicas. Informações específicas. Agora, quando eu digo todos têm acesso a informações, são quaisquer informações. Informações gerais. Está no sentido geral. Tá? Presta atenção nisso aí então, hein? Então, correção gramatical prejudica? Não. Agora, o sentido prejudica? Sim. O sentido ele terá uma alteração semântica. Beleza até aqui? Muito bem. Olha, presta atenção que essa aqui é a parte mais difícil. Eu sei disso. E a parte mais cai em prova. CESP adora cobrar esse tipo de questão. Então, olha, tome cuidado com isso. Beleza? Então, vamos lá ver uma questão. Joga na tela, por favor. Questão número 5. Dando continuidade. O sinal indicativo de crase em as competências é exigido pela expressão dar primazia. Para quem não sabe, dar primazia significa dar preferência, tá? Dar primazia é o mesmo que dar preferência. E ele falou que é exigido pela expressão dar primazia. E retirá-lo provocaria erro gramatical no texto. Olha o texto. Caprichosamente, não procurou dar primazia às competências funcionais dos produtos. Olha aqui para mim. Vem cá.
ele disse para você que este acento aqui, ó, de as competências, primeiramente ele foi exigido pela expressão dar primazia. Vamos ver se é verdade? Ah, professor, quem dá primazia, que é o mesmo dar preferência, dar primazia a alguma coisa. Opa, exigiu preposição, não exigiu? Professor, sim. Preposição, sim. Agora, olha o substantivo seguinte. Competências, competências. Substantivo, sim. Feminino, sim. Plural? Opa, professor, plural. Admite qual artigo? As. Artigo as. Preposição mais artigo as ocorre acento indicativo de classe. Aí ele falou que, se você retirar esse acento aqui, ó, se eu apagar o acento aqui, ó, apaguei. Se eu apagar esse acento, o que acontece? Provocaria erro gramatical? O item está o quê? Correto. Uai, professor, olha só, preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Olha aqui, olha direito. Não é só o acento. Se eu retirar o acento, obrigatoriamente eu tenho que retirar o S. Então, no máximo, você poderia ter todos sem acessos, ou no caso, procurou dar primazia a competências. A competências. O acento lá, ó, neste caso ele é obrigatório. E aqui, posso colocar acento? Não, professor, obviamente que não, porque você não tem artigo. Isso mesmo, aqui neste caso é proibido. Nada de acento. Beleza. Então, o que é facultativo é o artigo. Muito bem. Vamos para uma próxima questão. Joga na tela, por favor. Questão número 6. É a boa. Questão do IBAMA. Sem prejuízo para os sentidos do texto, o vocábulo fabricantes poderia ser substituído por fábricas. Opa! Ele falou que eu posso retirar fabricantes e colocar fábricas no lugar. Sendo, nesse caso, necessário substituir aos em garante aos fabricantes por as. E aí ficaria garante às fábricas. Foi isso que ele falou. Esse processo, olha o texto, esse processo garante aos fabricantes uma venda muito maior de seus produtos, o que permite a ampliação contínua das instalações industriais. Muito legal isso aí, não é? É sim, olha aqui para mim, presta atenção. Olha só. Ele falou, vamos substituir fabricantes, cadê? Aqui, ó, professor, fabricantes por fábrica. Você percebeu que fabricantes é um substantivo masculino no plural. Masculino. Fábricas é feminino no plural. Muito bem. Aí eu substituo lá, ó, garante aos. Opa, você percebeu que esse aos aqui é facultativo? Ó? Eu posso eliminá-lo. Garante a fabricantes. Isso mesmo, professor, mas soa estranho. Concordo. Soa estranho. Mas está certo? Está certo. Só que neste caso, se eu substituir fabricante por fábricas, ficaria correto, manteria se eu colocasse o as? Seria necessário substituir aos por as? Sim, professor, é verdade. O editor está o quê? Ó. Certíssimo. Bobo demais da conta, ou não é? Muito bem. Ó, essa matéria é importante. Essa você tem que estudar. Beleza? Dê continuidade. Depois faremos mais questões. Veja comigo, então, ó, o segundo passo de crase opcional. Casos opcionais, né? Facultativos, como você preferir. Esse é fácil. Esse é muito bom. Quando eu tiver preposição mais um artigo antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Eita, professor, tudo isso? É, tudo isso. Isso é legal demais. Olha só comigo, vem cá. Primeiro exemplo. Chegou lá, ó. Fiz alusão à minha proposta. Primeira coisa. Quem faz alusão, ó, alusão a, professor, alusão a alguma coisa. Para quem não sabe, fazer alusão é o mesmo que referir-se, tá? Aí olha a palavra seguinte, minha. Opa, minha é um pronome? É, professor, um pronome. Ele indica posse? Indica, professor, então é um pronome possessivo. Pronome possessivo. Ele está no feminino? Minha. É, feminino. Feminino. Ele, esqueci de colocar aqui, mas tem que estar no singular. Ué, professor, por que no singular? Muito simples. Porque se estiver no plural, entra na primeira regra. Tá? Então, tá no singular? Minha? Tá no singular. Beleza, professor. Até aqui é fácil demais da conta. Agora eu não entendi essa. Adjetivo. Como assim adjetivo? Ah, muito simples. Ele quer saber se ele acompanha um substantivo. Olha aqui. Minha.
proposta. Proposta é substantivo? É, professor. Proposta é substantivo. Esse minha que está acompanhando um substantivo? Tá, professor. Se está acompanhando um substantivo, ele é um pronome possessivo feminino singular. Isso mesmo? Adjetivo. Uai, professor, nunca tinha visto isso. Tem que ver. Tem que ver. Existem pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Ó, eu digo, a minha camisa, esse minha, não está acompanhando o substantivo camisa? Está, professor. Minha camisa ele é um pronome adjetivo. Beleza. A minha camisa é diferente da sua. Sua o quê? Ah, camisa, professor. Percebeu? Não me entendeu camisa? Agora esse é o pronome substantivo, porque ele substitui um nome. Tranquilo, né? Então será opcional neste caso. Neste caso você tem a opção de colocar ou não o acento indicativo de classe. Porque o artigo ele é opcional. É o artigo, professor, que é opcional? É o artigo que é opcional. É o artigo. Você pode eliminá-lo, ó. Eu posso eliminar. A preposição quer dizer que é obrigatório, professor. É. Agora o artigo, ó, eu posso retirar. E aí eu posso ter, fiz alusão a minha proposta, ou fiz alusão a minha proposta, sem o acento indicativo de classe. Tranquilo até aí? Professor, e o sentido muda? Obviamente que não, ué. Se eu fiz alusão à minha proposta, tudo faz. Você sabe que só pode ser a minha. Nada além. É ou não é? É, professor, isso é verdade, isso eu concordo. Beleza, mas continue analisando comigo para você compreender melhor. Fique aí. Olha aqui. Vou apagar aqui. Professor, mas você já apagou? Não, você dá um pause aí, você copia, né? Por favor. Vou apagar aqui. Deixa aqui. E aí eu vou colocar aqui. Opa, chegou lá, ó. Chegou lá. Fiz alusão à minha proposta. Não fiz alusão à sua. Opa, quem faz alusão, professor? Já sei. Quem faz alusão a alguma coisa. Muito bem. Existe preposição a. Agora, olha lá a palavra seguinte. Sua. Sua é um pronome? É, professor. É um pronome. Muito bem. É um pronome possessivo? Sua, indica posse? Indica, então é possessivo. Feminino? É, professor, é feminino. A sua é dela, né? Isso, feminino. Singular? É, professor, singular. Adjetivo? Deixa eu ver, professor. Não tem ninguém perto dele, está sozinho, percebeu? Olha lá. Sua. Sua o quê? Professor, sua proposta. Opa! Subentendeu, não subentendeu? Então, neste caso, ele é um pronome substantivo. E neste caso, ó, é como se sua fosse um único substantivo feminino no singular. Isso mesmo. Como se sua fosse um substantivo feminino no singular. E admite qual artigo? Ah, professor. Admite aí, neste caso, um artigo A. Preposição exigida. Mas, artigo A, ocorre o quê? Acento indicativo de crase. Eu aconselho o quê? Você volte ao vídeo e dê uma olhada novamente nesse assunto. Aconselho isso, porque este é muito, mas muito importante mesmo. E faça questões. Faremos questões ainda mais à frente. Vamos lá para o próximo passo. Número 3. Ainda crase opcional, hein? Casos opcionais. Muito bem. Preposição. Deixa eu ver a preposição. Você está vendo que a preposição vai pedir, não é? É, professor, preposição alguém vai exigir mesmo. Preposição mais. Ah, isso é bobo demais da conta. Mais artigo antes de substantivo próprio feminino. Nome próprio, substantivo próprio, nomes próprios. Isso mesmo. Será opcional. Olha o exemplo. Vai surgir aqui, ó. Opa, surgiu aí. Informamos as mudanças à Rita. Isso mesmo, ó. Quem informa, informa. Professor, quem informa, informa algo. Algo. Muito bem. Mas quem informa, informa alguma coisa. Ah, professor, a alguém. A alguém. Muito bem. Então, neste caso, o verbo ele só pode ser transitivo direto e indireto. Como assim, professor? Não entendi, não. Vai devagar. Não, vou sim. Olha só, quem informa, informar alguma coisa. Exigiu preposição? Não. Não exigiu. Ele pediu um complemento sem preposição. O objeto é direto. Mas ele informa alguma coisa a alguém. Ó. Objeto
Direto, professor? Ah, muito bem. Beleza. Mas o verbo informar, neste contexto, ele exige preposição? Sim, professor. Ele exige lá, no objeto indireto, preposição a. Beleza. Agora olha a palavra Rita. Admite o artigo? Admite, professor, o nome próprio feminino. Admite o artigo. Neste caso, ocorrerá então, ó, acento indicativo de classe. Mas você já sabe que, se é um nome próprio, feminino, o artigo ele é opcional, isso mesmo. Você pode, ó, eliminar esse artigo. É isso mesmo. É nome próprio, feminino? Isso, professor, eu posso eliminar. E aí, ó, no caso, você coloca aqui um A, não tem espaço, vou colocar aqui em cima, ó. Um A sem um acento indicativo de crase. Então, um vai com acento e o outro sem acento. Informamos as mudanças a Rita. Lógico que quando você coloca o acento, coloquei o acento, você sabe de qual Rita eu estou falando. Isso mesmo, você sabe lá. É a Rita familiar, uma conhecida. Ó. Familiar. Isso, uma que você conhece, ó, familiar. Agora, quando eu digo entregue, no caso, informamos as mudanças a Rita, sem um acento indicativo de classe, é uma Rita desconhecida. Isso. Você não conhece, nem eu. Desconhecida. Você entende lá que é desconhecida, né? Não tem espaço mais. Acabou aí a lousa. Beleza? Esse foi fácil demais da conta. Não foi? Ah, professor, esse foi mole. Então, vamos para o terceiro caso. Ou melhor, 4 casos. Número 4, você tem aí, ó. Vou apagando aqui para não ficar muito bagunçado. Não fica poluído, né? Fica feio demais da conta. Beleza. Então, olha lá. Com a preposição até. Com a preposição até. Mas é de qualquer forma essa preposição? Não. Preposição até indica limite. Isso mesmo. Ela precisa indicar um limite. Como assim, professor? Porque você pode observar a preposição até indicando inclusão. É, professor? É. Olha um contexto. Eu digo, ó. Até as panificadoras estão aderindo ao sistema de segurança. Até as panificadoras, ó. Não é um sentido de inclusão, até elas, nossa, até as panificadoras estão aderindo ao sistema de segurança. Não é esse até. Eu até indicando limite. Como assim, professor? Vai surgir o exemplo. Opa, surgiu o exemplo, ó. No próximo sábado, iremos até a fazenda. Olha, esse até indica limite? Indica, professor, é até onde que nós iremos. Opa! Se o até indica limite, você pode colocar o acento ou não. Isso mesmo. Que aqui é facultativo. Você coloca o acento ou não. No próximo sábado iremos até a fazenda. Professor, altera o sentido? Não, não altera. É facultativo esse caso. Bom demais da conta. É ou não é? Muito legal. Então, olha só. Agora nós vamos para os casos mais legais. Casos proibidos. Ah, professor, mas esse é fácil demais da conta. Sim, esse é fácil, eu concordo com você. Primeiro caso. Olha, esse é legal demais. Antes de verbos, você sabe muito bem que é proibido o uso do artigo. Isso mesmo, por isso que o acento indicativo de crase ele passa a ser proibido. De forma nenhuma pode ter o acento indicativo de crase. É mesmo, professor? É sim. Veja o exemplo comigo. Vai surgir aí, ó. Surgiu. Lá quando você está assistindo a sua novelinha do SBT. Qual, professor? A Usurpadora. Que você gosta. Eu não é. Eu não. Estou assistindo algo que é melhor. Concordo com você. Voltamos a apresentar. Por que eu não posso ter acento indicativo de crase aqui? Em apresentar. Muito simples. Porque apresentar, professor, é um verbo. E antes de verbos, eu acabo de aprender aqui, ó. Que é o quê? Proibido. Antes de verbos, o acento indicativo de crase é proibido. Não vá fazer igual uma aluna minha certo dia. Pelo amor de Deus. A aluna virou para mim e falou assim: ah, professor, existe sim acento indicativo de crase antes de verbos. Aí eu olhei para ela e perguntei, como assim? Ela falou, professor, é porque existem verbos femininos. Eu olhei assim, verbos femininos, e eu fiquei meio na dúvida, eu confesso a você. Aí ela falou, professor, lavar, passar, varrer, cozinhar, são todos verbos femininos. Rapaz,
Rapaz, a aluna lá no fundo da sala ficou com uma raiva, a outra ficou com uma raiva. Professor, existem os masculinos também. Existem os masculinos também. Pagar, obedecer, trair. E a outra, e peidar, professor. Peidar também é masculino. Pelo amor de Deus, né? Nada de conversa fiada, não adianta inventar. Antes de verbo, acreditativo de crase é proibido. Existe verbo masculino e feminino? Nada a ver. Elas estavam lá viajando, né? E é verdade esse acontecimento, hein? Não estou inventando nada aqui para você, não. Segundo caso. Entre palavras repetidas, isso mesmo. Entre palavras repetidas, esse cai. Pensa que não cai não, porque esse cai. Entre palavras repetidas, proibido. Verás Deus face a face. Ó, face a face, são palavras repetidas? São, professor. Então, o acento aqui é o quê? Proibido. Proibido. Beleza? Fácil. Palavras repetidas, será proibido o acento indicativo de crase. Próximo. Antes, mas esse é legal demais da conta. Antes de pronomes indefinidos. Isso é muito simples. Basta você se lembrar de um grande amigo que eu tenho. Como assim, professor? Eu tenho um amigo aí, ele é professor, chamado professor Cosme. Professor Cosme. Nosso professor também, aqui. E aí, por que, professor? Não estou entendendo ainda a referência. Calma. Quando eu falo que alguém, neste caso, é indefinido na vida. E aí? O nosso amigo Cosme, ele não sabe ainda o que ele quer. Ele não sabe ainda, não se definiu, né? Ele já passou de uma certa idade, mas não sabe ainda. É o pronome indefinido. Você está de sacanagem. Não, falando sério agora. Pronome indefinido é aquele cara que não possui gênero, nem masculino, nem feminino. Eita, professor, tadinho do Cosme. Não, tadinho nada. E aí o pronome indefinido, olha só, ele não admite o artigo. Veja o exemplo. Eu me refiro a qualquer situação. Olha só, quem se refere, professor, já aprendi, quem se refere a alguma coisa. Qualquer pronome indefinido. Posso ter acento indicativo de crase aqui? Não, professor, é proibido. Por quê? Porque qualquer pronome indefinido, indefiniu, proibido. Bobo demais da conta? É ou não é? A qualquer, a ninguém, a alguém, a tudo, a todos. Percebeu? Pronome indefinido, crase proibida. Legal demais da conta isso, é ou não é? Mas os casos proibidos são os mais fáceis. Dê continuidade. Vai lá, número 4. Antes de pronomes de tratamento. Professor, mas são muitas regras, eu sei disso. São muitas regras, você terá realmente que decorar. Você vai ter que saber, vai ter que conhecer as regras. A regra é clara, né? Você vai ter que saber. Antes de pronomes de tratamento é proibido, professor? É proibido. Olha o exemplo, surgiu aí. Solicitamos a Vossa Excelência os recursos. Professor, quem solicita algo. É verdade? Solicita o quê? Os recursos? Algo. Mas quem solicita alguma coisa. Professor, quem solicita alguma coisa a alguém. A alguém. Isso mesmo, muito bem. Solicita alguma coisa a alguém. O verbo, então, ele só pode ser transitivo direto e indireto. Isso. Como assim, professor? Direto e indireto. Olha aqui para mim. Direto e indireto. Eu havia ficado sem retorno aqui, perdão lá. Então, olha só. Solicitamos algo. Tem preposição? Não. Objeto direto. Mas se ele solicita algo a alguém, tem preposição? Tem, professor. Objeto indireto. Mas beleza, olha só. Vossa Excelência é pronome de tratamento? É, professor. Pronome de tratamento. Antes de pronome de tratamento, ó. Crase o quê? Proibida. Tranquilo aqui? Se viu o pronome de tratamento, a crase é proibida. Professor, há exceções? Claro que há. Temos as exceções, sim. Vamos lá. Professor, mas você apaga muito rápido. Não, se dá um pause e copie, né? Por favor, dá um pause no vídeo e copie. Vamos lá. Exceção. Professor, estava demorando. Não, mas aqui é fácil demais, essa exceção. Muito simples. Com os pronomes de tratamento, hein? São quaisquer. Senhora, senhorita e madame, com esses pronomes, o sinal indicativo de crase será isso mesmo. Diferente, agora ele é obrigatório.
Senhora, senhorita e madame. Decora aí. Senhora, senhorita e madame. Com eles, é obrigatório. Aqui não tem um exemplo, né? Mas entenda lá. Solicitamos a senhora os recursos, ou seja, solicita algo a alguém com esses pronomes, é obrigatório. Muito legal. Vamos agora a uma questão. Questão, jogue na tela, por favor. Questão número 7. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, julgue os fragmentos apresentados nos itens seguintes. É só para marcar certo ou errado. Você mandou julgar certo ou errado. Quanto ao sinal, vamos lá. Número 1. Submissão às regras da lei eleitoral. Olha aqui para mim, por favor. Vamos lá, rapidamente. Submissão às regras da lei eleitoral. Ele quer saber se está certo ou está errado isso aqui. Professor, quem se submete à submissão a alguma coisa. Exigiu preposição a? Exigiu. Olha a palavra da frente. Substantivo feminino plural. Admite o artigo? As. Preposição mais artigo, a questão está o quê? Correta. Verdadeira. Certa. Beleza. Vai lá para a próxima. 2. Deixa eu apagar aqui para você não perder. Mas está rápido demais, aguenta. Restrições impostas às rádios e às emissoras de televisão. Aqui não é aquele radinho de pilha que você tem na sua casa, não. É diferente. Esse rádio aqui é a emissora. Restrições impostas a quê? São impostas a alguma coisa, professor. A quê? Rádio. Substantivo feminino plural. A preposição mais a artigo. A indicativo de crase, certo? Certo. Olha o E aqui, Impostas a. Olha a palavra. Seguinte, emissoras. Admite qual artigo? Professor, admite o artigo a. As, no caso, né, professor? Presta atenção. Emissoras, admite o artigo as. Preposição a mais artigo as. Certinho o item. O item 2 está correto. Vamos para o próximo. 3. Disposição aplicadas a sítio e mantido por empresas públicas. Muito simples essa, professor. Muito fácil, muito simples. Professor, o que é aplicado? Está aplicado a alguma coisa. Existe preposição a. Mas a palavra sítio, da ideia de site, ele admite com o artigo. Opa! Pode ter essa indicativo de crase aqui? Não. O item está o quê? Errado, porque sítio é palavra masculina? Não cabe. Neste momento não cabe. Próximo. Opa, foi 2. Meu Deus. Pulou tudo aqui, e eu perdi. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Voltemos. Características semelhantes às da legislação eleitoral. Veja aqui o seguinte. O que é semelhante? É semelhante? Professor, você já fez essa questão. Eu me lembro mesmo. Eu já fiz essa questão com você. Você se lembra? Lembra, professor. Lembra que você fez e eu já até acertei. Agora eu já sei fazer. Então, reforce. O que é semelhante a. Mas é semelhante a quê? Características semelhantes, no caso no plural, mais um as, que retoma a palavra característica. São características semelhantes às características da legislação eleitoral. Aqui é um pronome, né? Pronome do demo, você lembra? Preposição mais o pronome. A crase está certa? Sim. Então, a número 4 está correta. Número 5. Opinião favorável ou contrária a coligações partidárias. Vamos ver? Opinião favorável ou contrária a coligações partidárias. O que é favorável ou contrário é contrário? Professor, as duas aqui é favorável a alguma coisa e é contrário a. As duas, nessa região aqui que ela é muito legal, as duas pedem preposição a para o mesmo complemento. Coligações. Mas coligações, ele é um substantivo? Coligações? Professor. Substantivo que admite qual artigo? Professor, ele é um substantivo que ele vai admitir, no caso, o artigo as. Pode ter lá só o a? Não. Preposição a mais artigo as. O item está o quê?
Errado deveria ser o quê? As. Ou no máximo, um A sem acento. Você lembra disso, não lembra? Lembro, professor, lembro. Muito bem. Então vamos para a próxima lá, ó. Na tela. Direito a candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Ô, professor, essa eu já sei, ó. Qualquer é pronome indefinido. Pronome indefinido. Neste caso aqui, ó, não pode ter o acento indicativo de crase. O item está errado. Aqui, ó. Vou marcar X e não. Colocar errado. Errado. O item está errado. Próximo. Número 7. Para finalizarmos aí essa parte. E depois nós iremos para as particularidades, que é muito simples, é muito rápido e terminará o assunto de crase. As principais regras você está vendo aqui comigo. Isso é legal demais. Tema a que se refere a legislação em vigor. Professor, é muito fácil, essa está errado. Eu já sei por quê, não precisa nem falar que está errado, porque eu já sei. Tem certeza? Eu gosto de falar. Lembra lá? Esse aqui, ó. Postei um artigo junto a ele. É mesmo, professor, não pode. Eu poderia, no máximo, aí, tema a qual, ó. Porque quem se refere a. Então, elimino o artigo, porque o que é pronome relativo. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá para particularidade. Joga na tela, por favor. Particularidades. Número 1. Vou ler com você aí. Nas palavras, nas expressões, a moda de, a maneira de, as palavras moda e maneira ficam normalmente subentendidas diante de nome de povo, pessoa ou região. Por exemplo, todos gostariam de escrever a Machado, ou seja, a maneira, a moda, Machado de Assis. Muito legal isso, não é? Olha aqui para mim, vem cá. Olha aqui. Ficará subentendido a maneira, a moda, diante de palavras que indicam povo, região ou pessoa. Gostariam de escrever a Machado, ou seja, a moda, a maneira, Machado de Assis. Agora, para você ir no contexto, comi bife a cavalo. Opa! Se você colocasse indicativo de crase, você está me falando que você comeu um bife, a moda, a maneira, como os cavalos preparam. Eita, professor, nada a ver, ele viajou aí. Percebeu? Franga passarinho, professor, tem como? Franga passarinho? Nada a ver. Se você fala, franga moda, a maneira como os passarinhos preparam, não. Agora, se fosse frango à milanesa, opa, é a moda, é a maneira como as milanesas preparam? Milanesa, indica povo, região, pessoa? Indica, professor. Então lá cabe. Ó, dançava a Michael Jackson. Não é a moda, a maneira, Michael Jackson de dançar? Usava cabelo, a Caetano, lembra dessa? Eita, professor, mas essa é antiga, hein? Essa é antiga, é verdade. Usava cabelo a Caetano, a moda, a maneira, Caetano. A única exceção nesse caso estará aqui, ó, com a palavra antiga. A única exceção está com a palavra antiga. Por quê, professor? Porque a palavra antiga, eu vou subentender, fomos a uma festa, a moda antiga. É a única exceção, tá? Festa, a moda antiga. Beleza. Número 2, muito fácil esse momento. Nomes de cidades, estados ou país. Basta você se lembrar do macetezinho da tia Maricota. Então lembra lá o macete macetoso. Voa, volto da, crase a. Voa, volto de, crase para quê? Lembra disso? Voa, volto da, crase a. Voa, volto de, crase para quê? É mesmo, professor, dá certo isso? Dá. Olha aqui. Primeiro exemplo. Fomos a Brasília no último final de semana. Volto de Brasília ou da Brasília? Professor, eu volto de Brasília. Volto de, crase, para quê? Chegamos à Itália. Opa, chegamos à Itália. Volto de Itália ou volto da Itália? Opa, professor, eu volto da Itália. Se eu volto da, crase a. Professor, até aqui eu entendi. Mas eu sei que há uma regra lá que fala que quando você especifica esse termo, você deve colocar crase. Mesmo se for volto de. É verdade, é verdade. Olha só o próximo contexto. Fomos a Brasília de JK. Eu especifiquei qual Brasília? Sim, professor, você falou que é a Brasília de JK. Especifiquei? Se eu especifiquei, coloco o acento indicativo de crase. Você quer ver como o macete da tia Maricota ainda vai dar certo? Quero, professor. Como? Fomos a Brasília de JK. Volto de Brasília de JK ou volto da Brasília de JK? É mesmo, professor.
volto da Brasília de JK. Viu como é que dá certo ainda? O macetezinho da tia Maricota. Você se lembra da tia Maricota, não se lembra? Ou a tia Amélia com aquele vestidão? Isso mesmo. Muito legal. Vamos então para a última regra particular. Com as palavras terra, casa e distância, só haverá crase se estiver especificado. Só haverá o acento indicativo de crase se estiver especificadas. Isso mesmo, elas precisam estar especificadas. Primeiro exemplo surgiu aí na Terra. Os astronautas retornaram à Terra. Eu especifiquei que Terra é essa? Não, professor. Especifiquei. Preste atenção. Especifiquei sim. Como assim, professor? Terra com letra maiúscula. Terra com letra maiúscula significa planeta Terra. Especifiquei qual Terra eles retornaram? Sim, professor, planeta Terra. Então, ó, haverá o uso do acento indicativo de crase. Ah, professor, olha lá a diferença. Os marinheiros retornaram à Terra. Especifiquei qual terra? Não, professor, está no sentido de chão firme. Opa, se está no sentido de chão firme, nada de crase. Nada de crase. Lógico, se eu alterasse o contexto, colocar assim, os marinheiros retornaram à terra natal. Especifiquei qual terra? Sim, professor. Aí haverá acento indicativo de crase. O mesmo acontece com a palavra casa e distância. Eu digo lá, ó, cheguei à casa. Especifiquei qual casa? Não. Posso colocar crase? Não. Agora, se eu digo, cheguei à casa de meus pais. Ou então eu digo, ó, cheguei à casa feliz, a casa da alegria. O que você acha? Cheguei à casa da alegria. Eita, mas é bonitinho demais, hein? Especifiquei qual casa? Especifiquei a casa da alegria. Coloco acento indicativo de crase. Com a palavra distância, a mesma coisa? Sim. Eu digo, ó, fique à distância. Eu disse qual distância? Não, não pode ter acento. Agora eu digo, fique à distância de 300 metros. Eu especifiquei qual é a distância? Especificou, professor. Neste caso, você coloca o acento indicativo de crase. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, revisa essa aula. Revise a aula de acentuação da crase. Porque isso vai cair na sua prova. É um dos assuntos mais cobrados pela banca CESP. Beleza? E até mais. Até a próxima. Um abraço.